Fala, guerreiros! Tudo bom com vocês? Eu sou o Márcio, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo desde fevereiro de 2020, pessoal. E nesse vídeo eu quero falar para vocês qual foi o maior erro que eu cometi aí nos aplicativos desde 2020, quando eu comecei lá. Pessoal, se você não me segue lá no Instagram, tô lá pelo Instagram também, tá? Sempre colocando ali alguns reels, alguns stories sobre o conteúdo, né, de motorista de aplicativo. Tô lá sempre colocando alguma situação inusitada, compartilhando lá algumas coisas do meu dia a dia. Então, se você não me segue lá no meu Instagram, eu conto com o seu apoio aí, pessoal. Meu Instagram lá é No Volante com Marcinho, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês. O link tá aqui na descrição aqui do meu canal, tá bom? Então é no.volante com Marcinho. Me siga lá, pessoal. Me dá essa moral aí, me dá essa força aí. Tamo junto. E pra você que também não é inscrito aqui no meu canal, clica aí no sininho pra você ficar sempre aí por dentro, né? Quando eu lançar um novo vídeo. Se inscreve aqui no canal também, compartilha esse vídeo aí com algum amigo seu, ou alguma pessoa que também tem interesse em entrar aí na Uber. E eu vou contar pra vocês aqui, pessoal, qual foi o meu maior erro durante esses 6 anos trabalhando como motorista de aplicativo. Eu vou dizer pra vocês que o meu maior erro foi vender o meu próprio carro, sendo que ele ainda estava financiado. Eu vendi, pessoal, meu próprio carro, que era um Gol também. Eu fiz a venda desse carro sendo que ele ainda não era quitado. E eu vendi esse carro com a ideia de comprar um carro melhor. E pessoal, durante esses 6 anos, esse não foi o meu único erro, tá? Essa parte de fazer uma venda de carro, sendo que esse carro ainda não estava quitado, eu cometi esse erro 2 vezes. Bom, vamos lá, só para vocês entenderem um pouco aí de toda essa história, né? Quando eu saí de uma locadora e eu tive a chance aí de comprar o meu próprio carro particular, eu comprei um Ford Ka, né? O ano dele era aí 2019, carro muito bom, carro gostoso de dirigir. Eu lembro que ele era muito bom, ele era praticamente zero, tá? Eu comprei esse carro aí de uma grande rede de locadora. E esse carro, ele tinha, se eu não me engano, 29 mil quilômetros rodado. Era um carro aí praticamente zero. E eu quis fazer a venda desse carro, menos de 100 mil quilômetros eu já tinha vendido ele. Se eu não me engano, eu peguei ele ali com 29 mil quilômetros e vendi ele com 90 e poucos mil rodados, né? Preocupado com a questão que a Ford tinha acabado de sair aqui do Brasil. E aí eu tava pesquisando algumas coisas, ouvindo zum zum zum, às vezes de algumas pessoas por aí. Tomei a decisão de vender o Ford Ka com medo de eu ter problemas lá na frente. Muito pelo fato que a manutenção de um Ford, ele é um pouco mais caro, né? Ele é um pouco mais puxado. E a questão de peças, né? Até quando a Ford iria aí, fornecer, né? Faltou muita, assim, informação minha, faltou eu buscar mais conhecimento, né? Depois eu até fiquei sabendo que no mínimo 10 anos aí a Ford era obrigada a fornecer peça e talvez quem iria sofrer mais com essa questão seriam aí proprietários de carros mais luxuosos. Enfim, vendi o Ford Ka, pessoal, né? E consegui comprar um Gol. Só que aí é que tá, quando eu vendi o Ford Ka, bom, ele não era quitado, né? Então, grande parte do valor dele que eu recebi, esse valor ele foi acertado com o banco, né? Para o carro ele ser quitado, né? Para um carro ser passado para uma outra pessoa, a pessoa vai assumir a dívida ou ele vai ser quitado, né? Logo de cara. E esse carro ele foi quitado, só que como eu tinha acabado, né, de comprar ele ali, né? Talvez, se eu não me engano, eu financiei ele em 48 vezes e eu paguei ele aí por um ano, por 12 meses, certo? E aí compraram, né, esse carro de mim. A própria loja comprou e aí eu consegui comprar o Gol. Só que como esse carro ele não estava quitado, eu fiquei com pouco dinheiro, né, sobre os meus domínios, né? Fiquei com praticamente nada. Então eu usei esse pouquinho dinheiro que eu tinha e comprei um Gol, né? E aí o erro persistiu de novo na minha fase aqui de motorista de aplicativo. Vender o Ford Ka para comprar o Gol, eu achava que estava tranquilo, né? Porque rapidamente eu consegui comprar
um outro carro. Eu saí do Ford Ka, comprei o Gol e segui o jogo, né? Peguei o Gol também com pouca quilometragem. O Gol, se eu não me engano, tinha 40 mil rodado. Era um Gol aí praticamente zero. E comprei esse Gol para rodar nos aplicativos. E deixei esse Gol também no nome da minha mãe. Uma estratégia, né, que eu tentei. Como eu tinha um sonho de comprar o meu próprio apartamento e o Ford Ka, ele era financiado no meu nome, quando eu ia em lugares para tentar comprar o próprio apartamento, as corretoras, né, me passavam que dificilmente eu ia ter uma aprovação de um apartamento no meu nome pelo fato de eu já ter um carro financiado no meu nome. Então os bancos iriam fazer toda uma análise e ia ver que eu já tinha ali alguns compromissos, né, no meu nome, como por exemplo esse Ford Ka, que ele era financiado no meu nome. Então, quando eu comprei o Gol, eu já fiz dessa forma, falei, vou deixar o Gol no nome da minha mãe, para que abra mais oportunidades, então, de eu conseguir comprar o meu próprio apartamento, ter a minha própria casa, né, uma casa no meu nome. Só que durante todo esse meio tempo, o meu nome também sujou, devido à fatura aí de cartão de crédito, que eu não consegui arcar, o tempo foi passando e o meu nome sujou. E o Gol estava no nome da minha mãe. Aí é que vem o meu grande erro, pessoal. E aí é que foi que realmente a coisa complicou aqui pro meu lado. Quando eu fui querer vender esse Gol, pelo fato que a quilometragem estava já muito alta, isso foi o que mais me trouxe preocupação, ficar com o carro que a quilometragem estava já super alta, já tinha ali, se eu não me engano, 205 mil quilômetros rodados. E eu pensei, vou vender já esse Gol para que eu não venha ter problemas mecânicos futuros e aí eu não vou conseguir pegar nenhum valor aqui nesse carro, né? Ele vai desvalorizar muito pelo fato que a quilometragem está muito alta. Esse foi o meu maior erro, pessoal. Consegui vender o Gol e quando eu fui em uma nova loja para tentar comprar um carro novamente no meu nome, eu não consegui comprar um carro novamente no meu nome. Toda loja que eu ia, pessoal, toda loja que eu tentava esse carro, né, um novo carro no meu nome, eu não tinha aprovação. E devido, obviamente, ao que o meu nome estava sujo. E quando eu tentei novamente no nome da minha mãe, já que o Gol ele estava no nome da minha mãe, também não dava certo. E aí, até que um dia um belo vendedor me disse, olha, você pagava esse carro com atraso, né? Eu disse sim, né? Tinha meses que eu atrasava aí 2 parcelas e quando estava perto de dar a terceira parcela eu ia lá e pagava uma, devido a alguns problemas financeiros que eu estava passando. E aí esse vendedor de uma loja disse, olha, os bancos olham isso, então assim, dificilmente você vai conseguir um novo financiamento aí, né? Pelo fato que você ficou marcado. O banco puxa todo o seu histórico e vai ver aí que você pagava ter 3 parcelas quase em atraso, né? Então isso vai te complicar. Eles não vão aprovar financiamento aí nem no nome da sua mãe. E o meu nome também estava sujo. Conclusão, pessoal, tive que voltar para a locadora por cerca de 1 ano e meio, até que graças a Deus, e depois de todo esse tempo, coloquei o meu nome em ordem, fiz um acordo para pagar a fatura do meu cartão de crédito, que foi isso que sujou o meu nome. Estou pagando ainda esse acordo, mas o meu nome ficou limpo e aos pouquinhos o meu score começou a aumentar. E depois de 1 ano e meio eu voltei a ter o meu próprio carro e foi um Gol novamente. Fico feliz porque apesar de ser um carro que eu já tinha, foi uma bênção para mim, porque eu consegui sair da locadora e eu aprendi com esse erro. Então o que eu tenho para dizer para vocês, pessoal? A vida do motorista de aplicativo que tem um carro é totalmente diferente de uma pessoa que tem um carro para passeio, né? A pessoa tem aí a sua empresa, tem seu trabalho e tem ali o seu carro para passeio. Agora, o motorista de aplicativo é totalmente diferente. Ele usa o carro para trabalhar. O motorista roda aí no mínimo, às vezes, 150 quilômetros por dia, 200 quilômetros, né, por dia. Então, a quilometragem de um carro que é de um motorista de aplicativo sempre realmente vai ser bem alta. O motorista de aplicativo sempre vai ter um carro com a quilometragem alta. E como eu tinha essa preocupação de às vezes ficar com um carro com quilometragem muito alta e desvalorizar demais, eu resolvi vender o Gol, sendo que ele ainda nem estava quitado.
ele ainda era financiado, faltava um ano para eu quitar o carro e eu preferi vender. E foi aí que eu me complicou, eu tive que voltar para a locadora. Então o que eu tenho para dizer para vocês é, você que pensa em ser um motorista de aplicativo e vai usar o seu carro próprio, ou pensa em comprar um carro, eu já digo para você, não se desfaça do seu carro se ele no mínimo não estiver quitado, né? Não caia nesses problemas que eu caí, por exemplo, de vender o carro porque a Ford, no caso, tinha ido embora do Brasil, ou então eu vendi depois o Gol novamente, né? Pelo fato que a quilometragem estava alta, eu tinha medo de desvalorizar esse carro. Então eu digo assim, se você vai usar o seu carro próprio para poder trabalhar nos aplicativos, ou o seu carro ele já tem que estar quitado, que isso é muito bom, ou se você vai financiar, só se desfaz desse carro se esse carro tiver quitado. Não se preocupa com a questão da quilometragem, é normal o carro desvalorizar. E como diz o ditado, sempre tem um chinelo velho para um pé descalço. Então, ou seja, tem público, outros condutores, que querem comprar um carro que já esteja com a quilometragem mais alta. Tem público sim. Tem gente que às vezes não liga muito para a questão da quilometragem. A pessoa se preocupa se o carro tá bom. Então, se o seu carro tiver bem cuidado, tiver com a manutenção em dia, tiver ali com a revisão toda em dia, as peças todas boas, em bom estado, um carro em bom estado de conservação, tem público sim que se interessa pelo carro, mesmo se esse carro tiver com a quilometragem alta. Então eu digo para você, pessoal, não se preocupa com a questão da quilometragem do seu carro, né? É importante, se você quiser se desfazer do seu carro, ele no mínimo tá quitado, né? Por exemplo, hoje em dia, graças a Deus, eu voltei a ter o meu carro novamente, que é um Gol de novo. Esse Gol, ele já tá hoje com 210 mil quilômetros rodados. E eu digo para você, eu já peguei ele com o KM alto. Eu fiz um outro vídeo aí, falando um pouco sobre a manutenção dele. E eu disse que eu peguei esse carro com 175 mil rodado e hoje em dia ele já está com 210 mil rodado. E ele está financiado em 4 anos. Então, ou seja, se eu não conseguir antecipar essas parcelas, eu vou ficar com ele por muito tempo, né? E aí, automaticamente, essa quilometragem aí vai ficar super alta. Mas eu não vou cair no mesmo erro. Ou eu antecipo essas parcelas, ou eu vou ficando com o carro, vou pagando mês a mês e não estou nem mais preocupado com o KM. Né? E o que eu faria também, antes de você se desfazer do seu carro, faz uma simulação então em uma loja para ver se realmente você tem uma aprovação, né, num financiamento. Eu imaginava que eu ia ter uma aprovação, mas se bem que o meu nome estava sujo ia ser difícil. Mas o da minha mãe, por exemplo, o nome dela estava limpo. E mesmo assim eu não conseguia financiar pelo fato que eu atrasei algumas parcelas enquanto o carro estava no nome dela. Então isso me complicou bastante também, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Às vezes você não tenha muita essa clareza sobre essa questão dos carros, né? Para se realmente vale a pena vender um carro aí, sendo ainda que ele está financiado. Então é bom você ver bem, pessoal, porque essa foi a minha história, esse foi o meu maior erro que eu cometi durante todo esse tempo rodando nos aplicativos aí. Obrigado, pessoal. Vejo você num próximo vídeo aí e boas corridas, guerreiros.